Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o sábado da quinta semana da Quaresma. O evangelho que vamos meditar encontra-se em João, capítulo 11, versículos 45 a 56. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram um conselho e disseram: O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote sem função naquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus de espécie. A partir deste dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público, no lugar dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o momento de decisão é este, como nos mostra o Evangelho. O Evangelho desta liturgia nos mostra tudo aquilo que está para acontecer com Jesus, o Salvador da humanidade. O evangelista João fala dos 7 sinais ou milagres que Jesus realizou. Mas o último deles é o da ressurreição de Lázaro. Com este sinal, Jesus revela definitivamente que é a ressurreição e a vida. E quem nele crer não morrerá jamais. Muitos que viram estes sinais, ou como conhecemos esses milagres, principalmente o milagre da ressurreição de Lázaro, que aconteceu na casa de Marta e Maria, creram em Jesus, conforme o Evangelho de hoje. Esse sinal é decisivo, conforme o Evangelho nos narra, para optar definitivamente por isto, pela vida. Jesus nos mostra neste Evangelho o quanto devemos despertar para a fé, para o crer, para acreditar em Jesus. Mas há, porém, alguém ou alguns que optam por não seguir, por não viver em sua presença, mas preferem tomar uma outra decisão, a de seguir outros caminhos. Foram denunciar Jesus às autoridades judaicas. E com isso, as autoridades, o povo que não queria mudar de vida nem se converter, decidiram matar Jesus. E o exemplo mais próprio ou característico que podemos encontrar hoje é o de Caifás. Jesus seria para Caifás, como ele mesmo traduziu, uma espécie de, entre aspas, o bode expiatório.
queria salvar a nação do Império Romano. Segundo as profecias, com sua morte, ele reuniria os filhos de Deus dispersos. E é este elemento que une o Evangelho nesse dia, nesta liturgia, com o tempo que estamos vivendo. A congregação dos filhos dispersos, a união dos filhos de Deus. Em Cristo vimos o despontar da realidade salvífica de nosso Senhor e Deus. O Jesus, ao oferecer a sua vida por nós, além de nos dar as provas mais contundentes do amor de Deus pela humanidade, atraiu para si os que viviam dispersos pela ignorância e pelo pecado. Amados irmãos e irmãs, tudo isto que estamos vivendo e que viveremos ao longo desta semana que iniciará amanhã, no Domingo de Ramos, mostra com muita evidência tudo aquilo que Jesus passou para fazer de nós homens e mulheres redimidos. Por esses elementos e tantos outros, presentes na Semana Santa que iniciaremos exatamente amanhã no Domingo de Ramos, tem como mensagem, tem como realidade nos chamar a tomar uma decisão. Se optamos por Jesus, possamos ir com Ele até o fim, sem temer, sem vacilar, confiantes na presença do Pai que nos fortalece. Assim estaremos unidos a Ele e seremos um só coração e uma só alma. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos convida, já nos preparando para a grande semana, a Semana Santa, a tomar posse, a assumir a nossa identidade cristã. Perceber, diferentemente dos judeus, ou mais ainda das autoridades, em Jesus o Salvador, nos sinais que Ele realiza, o milagre que Ele opera em nós, o milagre da ressurreição, o milagre da vida restaurada. Por isso, nos coloquemos diante do trono da graça e peçamos que a sua graça nos alcance, que o seu amor nos alcance, que o seu perdão nos conceda a vida nova, a vida restaurada. Mergulhemos-nos, pois, na fonte salvadora da divina misericórdia do Senhor, para que Ele nos dê o alento e acalento que tanto precisamos nesta vida e, sobretudo, a certeza de quando morremos nele e com Ele teremos a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça de viver na sua presença. Que a sua divina misericórdia sempre venha em nosso auxílio. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.